que existe um complô contra esse Deus de justiça e de amor, quão bom não seria se o homem pudesse realmente adorar esse Deus e amar esse Deus, seguir a sua palavra. Nós teríamos paz e justiça para todos sempre, graças a Deus. Mas, irmãos, houve um arcanjo que ele se julgou superior a todos os anjos, todos os seres criados por Deus. Ele teve um orgulho no coração, uma soberba, né, como diz o Leviatã. Ele é o animal, né, ele é o rei sobre todo animal orgulhoso, e acima dele ele não vê ninguém, não enxerga ninguém, né? Então ele queria ser Deus, ele queria ser igual ao Altíssimo, diz em Isaías 14. Então, essa insistência, né? Essa teimosia de Satanás querer ser igual a Deus e querer ser Deus, queria substituir no homem Deus. Irmãos, isso está em toda a história da queda do homem, tá? Então, é isso que eu quero para vocês entenderem, né, o mistério da iniquidade. Então, esse Nimrod, Gênesis 10, versículo 6, os filhos de Cã, vocês sabem que Noé, né, teve 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Os filhos de Cã, Cuxi, Mizraim, Pute e Canaã, tá? Cuxi, né, é um dos filhos. Versículo 8, Cuxi gerou a Nimrod, o qual começou a ser poderoso na terra. Irmãos, essa palavra, ele se tornou poderoso na terra, e em seguida fala, foi valente caçador diante do Senhor. Então eu pensava, na minha ignorância, quando era adolescente, quando eu lia a Bíblia, achava, puxa vida, ele é o meu herói, né? Nimrod é o meu herói, ele é o valente caçador diante do Senhor. Mas, irmãos, essa conotação não é positiva, é uma conotação negativa, né? Daí dizer-se como Nimrod, poderoso caçador diante do Senhor. Então, queridos irmãos, ele é um que descobriu o poder que o ser humano pode ter, né, sob o seu domínio, o seu controle, os homens. Quando ele estabeleceu o seu reino, o seu poder de governo, o seu poder de domínio, né, mandar, né, os outros homens fazer o que ele quer, queridos irmãos, isso surgiu com o Nimrod. E o Nimrod, ele produziu o governo humano pela primeira vez, né? O reino do mundo surgiu com Nimrod. E o Nimrod foi o primeiro tipo de anticristo e o primeiro a se opor a Deus, tá? Então, o reino do mundo, vamos dar uma lida, Apocalipse 11, 15. Apocalipse 11, versículo 15. O 7º anjo tocou a trombeta, e houve no céu grandes vozes dizendo, o reino do mundo. Esse reino do mundo, e queridos irmãos, iniciou-se com Nimrod. O reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelo século dos séculos. Amém? Esse é o reino do mundo, né? Foi dado um fim. Lucas, capítulo 4, versículo 5. Lucas 4, versículo 5. E elevando-o, mostrou-lhe no momento todos os reinos do mundo. Satanás, da tentação de Jesus, levou a Jesus, né, por um lugar alto e mostrou todos os reinos do mundo. Disse-lhe o diabo, dar-te-ei toda esta autoridade e a glória desses reinos, porque ela me foi entregue e a dou a quem eu quiser. Portanto, se prostrado me adorares, toda será tua. Então, Satanás usurpou, porque quando ele foi criado, Deus o entregou para reinar o mundo de outrora. Mas quando ele caiu, a iniquidade entrou no seu coração, a arrogância entrou no seu coração e a maldade entrou no seu coração, Deus o lançou para a terra.
Mas Deus é tão grande que Deus não tirou essa autoridade. Ele deveria entregar essa autoridade para Deus. Então ele usurpou essa autoridade e fundou uma autoridade paralela à de Deus, que a Bíblia chama de autoridade das trevas, ou império das trevas. Então ele detém essa autoridade dos reinos do mundo, que começou com Nimrod, né? Então ele disse para Jesus: Jesus, se você quiser me adorar, você me adora, e eu vou entregar a autoridade também a esses reinos e a glória desses reinos a você, tá? João 12, 31, que diz assim: chegou o momento de ser julgado este mundo, e agora o seu príncipe será expulso. Então Deus quer julgar este mundo que começou com Nimrod, fundou um governo do mundo para se opor a Deus, né? Então, portanto, Efésios 2:2, acho que vale a pena ler, Efésios 2:2. Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus, 2:2. Nos quais andastes outrora, segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade da autoridade do ar, e do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Hoje não mais, nós não somos mais, né, não somos mais filhos da desobediência. Nimrod, voltando para Nimrod, então, vamos voltar lá para Gênesis capítulo 10, né? Acho que vale a pena, vou mostrar para vocês. Esse Nimrod, ele não só contente, dá uma olhada no versículo 10. O princípio do seu reino foi Babel, Ereque, Acade e Calné, na terra de Sinar. Onde fica Sinar? Sinar é Babilônia, é justamente a região ali, né, entre Tigre e entre rio Eufrates, ali está a Babilônia, tá? Então ele foi o primeiro a edificar essas cidades. Querido irmão, lembre-se, vocês devem notar que aqui não se refere de uma cidade, não é só Babel. De Babel, ele construiu várias outras cidades ali na mesma região, na região de Babilônia. E depois, não contente com isso, ele foi para a Síria, né, no versículo seguinte. Daquela terra saiu ele para a Síria e edificou Nínive, Reobote, Ir e Calá. E entre Nínive e Calá, a grande cidade de Rezém, né? Então, ele não se contentou em edificar uma cidade, né, como Caim edificou uma cidade ao seu filho, né? E aqui não, ele edificou várias cidades na região da Babilônia e várias cidades na região da Síria. Isso quer dizer o quê? Quando você tem várias cidades sobre o seu controle, sobre o seu domínio, você acaba virando um tipo de um imperador. Você, na verdade, tem um império. Você tem duas regiões grandes de cidades em que você domina, você governa, você é... Por isso, Nimrod foi o primeiro tirano, foi o primeiro ditador na terra, né? E ele, então, fundou um reino, um governo humano, em oposição a Deus, né? Ele dizia às pessoas sobre o seu governo que Deus, ele foi cruel com o homem, dizimou o homem com o dilúvio, né? E nós então não lhe devemos mais honra, ele não tem mais direito sobre nós, nós vamos seguir o nosso próprio rumo, o nosso próprio futuro está nas nossas mãos, nós não dependemos de Deus para nada. Irmãos, esse é o lema dele, do Nimrod, né? E mais do que isso, ele passou a ser deificado no seu reino, ele passou a ser Deus, né? O povo o adorava como Deus, isso foi a primeira vez, né? Ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Eu disse para você, isso é como é que fala?
é uma obsessão de Satanás querer ser igual a Deus, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto. Tudo que se chama Deus ou é objeto de adoração, a ponto de assentar-se ao santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Irmãos, essa é a obsessão de Satanás. Ele quer ser Deus, né? Isso também está em Isaías 14:14. Dá uma olhada. Isaías 14:14. Versículo 13 diz assim: Tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei nas extremidades do norte, eu quero ser o primeiro. Subirei acima ainda das mais altas nuvens, não tem ninguém mais superior, né? Não há ninguém superior a mim, eu serei semelhante ao Altíssimo, seria um Deus, como Deus Criador, né? Então, essa obsessão de Satanás, ele quer ser Deus. Daniel capítulo 7, versículo 24. Os 10 chifres, que correspondem a 10 reis, que se levantarão daquele reino, e depois deles se levantará outro, o qual será diferente dos primeiros, abaterá a 3 reis, proferirá palavras contra o Altíssimo. Irmãos, aqui essa profecia refere-se ao anticristo que virá no final dos tempos, tá? Porque aqui ele faz parte do quarto animal, né? Aquele que é tipo de anticristo, que é Antíoco Epifânio, ele aparece do terceiro animal. Terceiro animal refere-se ao reino macedônico, tá? E o quarto animal, né, é onde surgirá o anticristo. Então ele proferirá palavras contra Deus, contra o Altíssimo, ele magoará os santos do Altíssimo, ele magoará a igreja, ele magoará a nós, e cuidará também ao povo de Israel, e cuidará em mudar os tempos. Ele vai mudar os tempos das festas anuais que Deus estabeleceu, e a lei, queridos irmãos, presta bem atenção, ele vai mudar a lei, ele vai remover a lei de Deus sobre a terra, sobre o céu, debaixo do céu. Ele quer estabelecer as suas próprias leis. E os santos lhes serão entregues nas mãos, e por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo, 3 anos e meio da grande tribulação. Mas, graças a Deus, mas depois se assentará o tribunal para lhe tirar o domínio, para o destruir ou consumir até o fim. Portanto, irmãos, não se preocupe, se a gente perseverar até o fim, lutar do lado de Deus, do lado da verdade, irmãos, Jesus, quando aparecer com o sopro da sua boca, ele vai matar esse iníquo. Portanto, não tenha medo do poder, do prodígio, da mentira, né? Versículo 27, o reino e o domínio e a majestade dos reinos debaixo de todo o céu serão dados a quem? Aos povos dos santos do Altíssimo. E o seu reino será reino eterno, e todos os domínios os servirão e lhe obedecerão. Capítulo 8, versículo 11. Capítulo 8, é isso, né? Capítulo 8, versículo 11. Onde está aqui? Sim, engrandeceu-se até ao príncipe do exército, dele tirou o sacrifício diário, e o lugar do seu santuário foi deitado abaixo. Aqui sim se refere ao Antíoco Epifânio. Ele é um tipo de anticristo, né? E aqui diz, sim, engrandeceu-se, né? Ele vai se tornar grande, engrandeceu-se até ao príncipe do exército. Sabe quem é esse príncipe do exército? Esse príncipe do exército é Deus. Ele vai se engrandecer até se tornar Deus. Essa é a obsessão de Satanás. Dele tirou o sacrifício diário, ele parou o sacrifício no templo, e o lugar do seu santuário foi deitado abaixo. Ele colocou nele um ídolo, né, o Zeus, profanando o templo e contaminando o templo. Isso vai acontecer
na grande tribulação, no final dos tempos. Portanto, irmãos, não siga essa geração. Muito bem.